Olá, olá galerinha, tudo bem com vocês? Olha só, essa semana, como vocês sabem, é a semana de correção da questão que foi proposta para vocês como atividade. Então, o assunto que a gente está trabalhando trata da globalização e as cidades globais, tá ok? Mas antes da gente ir para a questão propriamente dita, a gente precisa relembrar alguns pontos importantes. Como o assunto fala de globalização, é interessante que a gente aborde pelo menos um pouquinho sobre a questão do capitalismo. Por exemplo, o que é o capitalismo? A grosso modo, né, de uma forma bem resumida, o capitalismo ele é um sistema de produção e que visa, né, de uma forma geral, o lucro. Ele está relacionado diretamente às propriedades privadas, né, dos meios de produção, tá ok? Por outro lado, aí vem a globalização. A globalização ela tem a ver com a integração entre as nações, mas é uma integração que ela enfatiza o lado econômico. Então a gente pode dizer que a globalização ela é colocada como a principal estratégia, né, de desenvolvimento do capitalismo, uma vez que a ideia é conectar cada vez mais as nações, conectar economicamente. Influencia o lado social, é claro, o lado político também, né? Já que a gente está trabalhando da questão aí dos países, dessa integração, né, do desenvolvimento comercial, mas de uma forma geral está enfatizando muito a questão econômica, né? A ideia é de realmente desenvolver o sistema capitalista de produção. E um outro ponto importante do conteúdo é justamente as cidades globais. As cidades globais a gente pode dizer que são cidades especiais, não são cidades importantes, né, para o comércio internacional. São cidades que influenciam diretamente a economia mundial, tá ok? Cidades que têm estrutura, cidades que influenciam e que, de uma forma geral, ditam as regras do comércio mundial. Então, normalmente essas cidades a gente encontra elas, né? A gente encontra elas nos países desenvolvidos, mas não quer dizer que nos países subdesenvolvidos não tenha. Por exemplo, o Brasil, né? A gente poderia citar aí São Paulo como uma cidade global, tá ok? Demanda toda essa estrutura aí. Mas vamos lá, vamos para a questão, vamos ver o que a gente pode extrair do enunciado e vamos analisar as alternativas que eles colocaram para a gente e chegaremos aí a uma resposta. Vamos lá? O texto diz o seguinte, ó, na atual fase da economia mundial, é precisamente a combinação da dispersão global das atividades econômicas e da integração global. Então, observe que nessas duas linhas ele enfatiza a questão do capitalismo e, claro, a questão da globalização sendo a sua principal estratégia de desenvolvimento, ok? Não esquece disso, globalização colocada como a principal estratégia de desenvolvimento do capitalismo, mediante uma concentração contínua do controle econômico, o lado econômico eu falei que é muito importante, e da propriedade, né? Propriedade privada dos meios de produção, que tem contribuído para o papel estratégico desempenhado por certas grandes cidades, que denominam cidades globais. Aí ele fala o seguinte, as características das cidades globais estão corretamente descritas na questão. Então ele vai dar aqui algumas características nas alternativas e a gente vai ter que analisar qual dessas características está totalmente correta. Vamos lá? A letra A diz o seguinte, em poucas décadas, as cidades globais, pela dinâmica das trocas econômicas mundiais, estarão mais presentes em nações pobres que nas ricas. Essa alternativa ela é falsa. É como eu falei para vocês. As cidades, elas comumente são encontradas nos países desenvolvidos, nas regiões mais bem estruturadas, tá ok? Então essa alternativa ela é falsa. Letra B. As cidades globais são sinônimos de megacidades, porque seu poder de polarização econômica também é resultado do tamanho de sua população. Alternativa também errada, pessoal. Uma coisa é cidade global, tá certo? Que é muito importante economicamente, tem uma influência a nível mundial. Outra coisa é o termo megacidade. Esse termo está mais associado ao tamanho da população, a quantidade de pessoas naquela cidade ou naquela região, tá ok? No caso aqui, como ele está se referindo à megacidade, seria uma cidade populosa, uma cidade onde tem muitos habitantes, mas não necessariamente é uma cidade global. Letra C. As cidades globais, por serem centros vitais da dinâmica capitalista,
atual, né, de onde partem as diretrizes da economia mundial, estão localizadas apenas em países desenvolvidos, né? No próprio comentário eu já falei que não. E se apenas aí está errado. Tanto é que eu citei aqui a questão de São Paulo no Brasil. Então não é só nos países desenvolvidos, nas regiões desenvolvidas, né? Também tem cidade global em regiões subdesenvolvidas. Então a letra C também a gente descarta. Chegando aqui a letra D, né, já está até marcada para que vocês aí façam a correção. Possui importância econômico, financeira e técnica, e por serem grandes prestadores de serviços especializados, e não pelo tamanho de sua população. São centros vitais da dinâmica capitalista atual, de onde partem as diretrizes da economia mundial. Então essa alternativa ela está totalmente correta, né? Ela trata justamente dos pontos que a gente discutiu agora há pouco. A importância econômico-financeira e técnica, né? Toda uma estrutura, a influência para que realmente ela desenvolva o comércio, né? Tanto na região como a nível mundial, porque interfere, né? Influencia. Prestadora de serviços especializados também é uma das características. Não está relacionado diretamente à população, isso é fato. Centros aí, ó, vitais da dinâmica capitalista, né? Por isso que ele fala do processo de globalização, né? Como facilitadora do desenvolvimento do capitalismo, né? De onde partem as diretrizes da economia mundial, tá ok? Então a nossa alternativa correta é a letra D. Então qualquer coisa é só chamar no privado. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.